A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje é o áudio 21º do tema Aprendendo Mais. Bom, nós narramos ontem, falamos um pouquinho assim da queda de Salomão, e a divisão dos reinos, Hoje eu quero ler aqui o capítulo 12, Salomão morre no capítulo 11, lá pro verso 41, Vamos lá então para o verso 12, capítulo 12, diz assim, E foi Roboão para Siquém, para todo Israel, veio a Siquém para fazerem rei. Sucedeu, pois, ouvindo a Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. 10 tribos seguiram Jeroboão, tá entendendo? E duas tribos ficaram com Reoboão. Agora, meus irmãos, um profeta prediz a queda do altar, um leão mata o profeta, e todas essas histórias vão acontecendo, Mas aí vai acontecendo que vai se levantando outros reis, Grandes reis como maus reis também. E aí vai passando-se o tempo, vai levantando reis e surge um rei chamado por nome Acabe. Lá no capítulo 16, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E o rei Acabe, filho de Onri, lembra que agora Israel está dividido, 12 tribos ficou de um lado e duas do outro, Então, dividiu Israel. Então, tinha 2 reis, um rei do lado do norte e um rei do outro lado do sul, E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. O rei Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, Então, tomou uma mulher muito perversa como esposa. E foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Então, esse rei Acabe, ele reinava sobre Israel, e agora ele começou a servir ídolos, E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificou em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, de maneira que Acabe fez muitos mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó, morrendo Abirão, seu primogênito, e fundou e morreu Segube, seu último pôs as suas portas conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Lembra lá no comecinho? Então. Só que agora também Deus levanta um profeta chamado Elias, que é contra Acabe, E ele começa a predizer, falar as coisas que é contra Acabe, Então, agora fica aquela guerra. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, Mas aconteceu então que Elias derrota os profetas, lá no capítulo 18, versículo 22 em diante, os profetas de Acabe, E começa a fazer então a sua fama, e eles começam a temer o profeta Elias, E Jezabel ameaça Elias, mas Elias agora ele foge para um monte, E começa aquela guerra e todo mundo tem medo de ver o profeta Elias, porque ele abria a boca, as coisas aconteciam, Então Acabe começa a reinar e destruir as coisas boas e fazer as coisas más. Uma delas era respeitar o terreno dos outros. Agora, ele fica de olho num terreno que não é seu. Ele quer tomar posse de algo que não te pertence, Veja, meus irmãos, Deus pode dar poder a você. Mas o que será que o poder vai fazer sobre você? Porque enquanto você não tem poder, você tem um tipo de humildade. Mas a partir do momento que você recebe poder, você pode mudar a sua personalidade. Isso é algo muito perigoso. Então, a gente tem que saber que quando Deus dá poder a gente, pode também se perder. O meu conselho é que você procure sempre ser fiel no pouco. Deus te colocará no muito, mas você nunca tenha pelo muito menosprezo
contra outros. No capítulo 21, Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jizreelita, uma vinha, que em Jizreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Ele tinha sua plantação do lado do palácio. Que Acabe falou a Nabote dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Acabe queria a vinha dele. Por que Nabote não deu a vinha dele? Você sabia que você possui algo de valor e o diabo quer tomar? Tem muita gente fazendo acordo com o diabo. Quantas vinhas ele está tomando por aí? Olha só. Verso 3. Então Nabote disse a Acabe: guarda-me ao Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. O que Deus te deu, porque ele é teu pai, o que Deus te deu que é uma herança, e você tem dado para o diabo? Está na hora de tomar posse e não deixar ninguém tomar. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o Jizreelita. Lhe falara dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na tua cama, e voltou o rosto e não comeu. O rei ficou tite, muito tite. Não quis comer nem beber, porque Nabote disse que não ia dar a vinha dele, porque era a herança de seus pais. Porém, versículo 5, vindo a ele Jezabel, sua mulher perversa, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jizreelita, ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Agora ela ameaça, agora ela vai prometer uma coisa para ele e vai cumprir. Vamos ver como é que ela cumpriu? Então escreveu cartas em nome de Acabe e a selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que havia na cidade que habitava com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde a Nabote acima do povo. E ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, quer dizer, 2 homens mentirosos, que testemunhem contra ele, tá vendo? Mandou contratar 2 homens que testemunhassem contra Nabote. As pessoas levantam falsas testemunhas contra você. Se você não tem Deus, meus irmãos, as coisas acabam acontecendo e você quebra a cara. Por isso que tem que ter essa proteção de Deus. E testemunhas contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Lembram que tentaram fazer isso com Jesus? Meus irmãos, pagaram para as pessoas blasfemarem contra Jesus e dizer que Jesus fez coisa que ele não fez, né? Verso 11, e os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, 2 mentirosos, e puseram defronte dele os homens, filhos de Belial. Testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levantaram fora da cidade, e apedrejaram com pedras, e morreu. Olha o que essa mulher aprontou. Olha o que a atentada dessa mulher aprontou. Meus irmãos, aqui acontece um grande problema. Ela conseguiu a vinha dele. Mas Deus hoje te dá um escape e um livramento para que você lute e que ninguém tome posse daquilo que é seu. Você pode lutar contra isso. Não deixa que ninguém tome a sua vinha. Deus é contigo. Você crê nisso? Você acredita que Deus é contigo? Ninguém vai tomar a sua vinha. Ninguém. Deus é contigo. Amém? Lição de casa. Anota aí. Isaías capítulo 5, verso 11. Lição de casa. Isaías capítulo 5 e verso 11.